Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos estudar a Bíblia. É necessário entender qual é o propósito da Bíblia para a minha vida, para a sua vida, porque existe sim um propósito. E por isso, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta: qual é o propósito da Bíblia aqui na Bíblia? Vamos ver um verso muito famoso que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, e no verso 15, nós lemos o seguinte: E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o propósito da Bíblia é nos tornar sábios, mas não sábios de acordo com a visão humana. É sábio para a salvação, para a minha e a salvação dos outros. Por quê? Porque no verso seguinte, dois versos bem famosos da Bíblia, diz que a Bíblia é útil. Ela é útil para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, existe um propósito em lermos a Bíblia. Cristo disse lá em João capítulo 5 e no verso 39, examinais as Escrituras, por quê? Porque julgais ter nelas a vida eterna e elas testificam de mim. Contudo, não basta apenas estudarmos a pessoa de Jesus se não entendermos os motivos que o trouxe para cá. Porque, obviamente, Jesus ele veio nos salvar do pecado. E é isso que nós vamos refletir hoje. O que é pecado? Em hebraico, a palavra pecado é ratá, correspondente a hamartia em grego. O seu significado é falhar ou errar o alvo. De acordo com Juízes, capítulo 20, e lá no verso 16, nós temos um relato muito interessante. Na tribo de Benjamim, havia um grupo de 600, 700 canhotos que eles eram tão bem treinados na funda, eles poderiam pegar uma pedra e com uma funda, um tipo de estilingue, eles conseguiam acertar o cabelo de uma pessoa. Alguns teólogos chegam a dizer que é o fio do cabelo, de tão preciso que ele era. E a Bíblia diz que eles não erravam. A Bíblia aqui usa a palavra, eles não ratá. Eles não erravam, eles não falhavam, não erravam o alvo. Provérbios 19 também diz, lá no verso 2, que nós não devemos tomar decisões precipitadas, porque geralmente nós erramos o alvo quando tomamos decisões precipitadas. Inclusive, quando nós falamos de pecado, nós nos lembramos bastante dos 10 mandamentos. Em uma das tábuas, fala sobre a nossa falha. Nós erramos o alvo com Deus e aqui, na outra tábua, nós falhamos. Nós erramos o alvo com o próximo. Isso significa que quando falhamos com o próximo, falhamos com Deus. Por isso que Deus, ele envia um ser humano perfeito, onde ele pode compreender essas duas tábuas e obedecer de tal maneira que ele não vai falhar. Nós entendemos que este é um ser humano muito especial. É o Messias, é Cristo, é Jesus, aquele que foi enviado por Deus. Porém, José é um grande exemplo lá em Gênesis 39, quando ele é tentado pela mulher de Potifar, e ele responde: como eu poderia pecar contra Deus? Ela estava tentando. Nós poderíamos dizer que era o pecado do adultério. E José realmente não queria ter intimidade física com aquela mulher. Então ele falou: se eu pecar contra essa mulher, na verdade, eu estarei pecando contra Deus. Ou seja, José ele entendeu: se eu errar aqui, eu erro aqui também. Sabe, o pecado, na maioria das vezes, ele tem um problema. Porque como nós falhamos, nós sempre erramos o alvo. Nós geralmente não sabemos quando estamos pecando. Eu não disse o que estamos pecando. Eu disse, nós não sabemos quando
estamos pecando. Isso é comum demais. Talvez você, lembrando agora, 2 exemplos, como por exemplo, Faraó defendendo o Egito, e tanto na sua economia como no seu crescimento populacional, ele resolveu escravizar o povo judeu. Saul, quando estava perseguindo Davi, e Davi poupou a vida de Saul, lá em 1 Samuel capítulo 26, no verso 21, ele admite: eu errei. Muitas vezes não sabemos quando estamos pecando, porque os seres humanos, eles têm esta falha no sistema, é um bug, não é? E essa falha no sistema, ela não nos dá sucesso, é só fracasso. O pecado é um tipo de bug, é um tipo de falha moral em nosso sistema. É como se fosse um animal querendo nos devorar todos os dias. E nós não estamos percebendo que ele está de olho na gente. E quando a gente peca, é como se ele tivesse dado uma mordida e a gente vai perceber depois. Alguns eles vão conseguir pedir perdão, se arrepender, e outros talvez não. Porém, aqui está a beleza da Bíblia. O fato de errarmos o alvo fez com que Deus enviasse Jesus, para que ele não errasse o alvo. Apenas um ser humano do seu calibre, perfeito, totalmente ligado e conexo, poderia acertar o alvo. E a coisa mais interessante é que o salário do pecado é a morte, ou seja, aquele que falha, aquele que erra o alvo, ele vai morrer. Por isso, Jesus, ele não podia errar o alvo, porque a sua morte garantiria a segurança de que a lei foi cumprida e nós pagamos por um preço que nunca conseguiríamos pagar, porque, afinal de contas, o salário do pecado é a morte e nós falhamos constantemente. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 6, ele diz uma pérola. Presta atenção nessa leitura aqui, ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo está dizendo que nós somos escravos do pecado. É aquilo que eu falei, nós não sabemos quando estamos pecando, então nós vivemos sob o domínio do pecado. Mais do que isso, Paulo ele ainda reclama, além de sermos escravos, nós temos uma limitação. Olha o que o capítulo 7 e nos versos 15 em diante falam sobre isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Paulo está dizendo que, como escravo do pecado, eu não consigo fazer alguma coisa que seja 100% pura, autônoma, isenta do pecado. Existe sempre uma falha moral. O pecado, ele mostra o nosso fracasso em amar as pessoas e amar a Deus. Por isso que Jesus, ele disse: quais são os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus e ao próximo, vertical, horizontal. O pecado também mostra a nossa incapacidade de julgar. Por quê? Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Nós temos uma falha moral. Nós sempre vamos errar o alvo em nosso julgamento. Por isso, Jesus disse: deixa comigo, eu sei julgar. Vocês não sabem julgar. E mais, o pecado é aquele impulso egoísta que, do nada, de repente, ele surge e nós cometemos um pecado. Podemos falar algumas coisas que não deveríamos, né? Poderíamos fazer alguma coisa desagradável, enfim, este impulso é o que nos move. Eu gostaria de terminar falando um pouquinho sobre a pessoa de Cristo que não erra, que não falha o alvo. E eu vou ler 1 Pedro, capítulo 2, para você poder entender isso melhor. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.
carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Nós somos escravos do pecado, porque a nossa condição ainda é esta. Vivemos neste mundo e aqui estamos. Contudo, com a morte de Cristo, não somos mais mortos no pecado. Desde que você e eu possamos aceitar esta morte substitutiva, nós temos esta belíssima oportunidade de vencer o pecado, deixarmos de estar sob o seu domínio. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe seu vídeo e quarta que vem a gente se encontra. Até lá!